Senhor, nós te louvamos, Pai. A tua bondade excede o nosso entendimento e agradecemos por essa manhã maravilhosa, Pai, onde vamos receber a tua palavra e a tua inspiração para tocarmos a nossa vida, Senhor, debaixo da tua unção e sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Glória a Deus. E deixa eu somente explicar um pouco mais para os irmãos que estão assistindo na internet. Esse é um momento que nós tiramos de oração na nossa base de operações do Ministério Verbo da Vida. E nós sempre temos esse período aqui de oração que compreende mais ou menos 2 horas. Mas o momento aqui é tão agradável, tão bom, que algumas pessoas ficavam perguntando: como eu posso ir, não posso ir, eu posso ter a oportunidade de ouvir a palavra, que sempre a gente ministra uma palavra. E eu fiquei pensando sobre isso e a gente resolveu abrir um espaço para que também você possa participar. Não é talvez a mesma coisa de estar presente, né? Aqui a unção estava muito forte nessa parte do louvor, mas com certeza algo vai ser transmitido ao seu coração. Então fique atento. Nós temos mais ou menos 200 pessoas trabalhando aqui no ministério, então toda terça nós vamos estar aqui ministrando para você também. É uma ministração para eles, mas por tabela vai chegar até a sua vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então vamos começar. Eu tenho no meu coração algumas coisas que o Senhor tem tratado comigo, até mesmo sobre fé. Mas a gente sabe que a fé ela tem alguns obstáculos, né? Ou inimigos, se é que nós podemos dizer assim. O irmão Hegel ele fala sobre esses inimigos da fé. E eu queria te apresentar um. E eu sei que também, dependendo da criação que nós tivemos, nós carregamos conosco um tipo de comportamento. Que se nós não mudarmos, né, esse comportamento, nós vamos com certeza perecer. Ou não vamos ter o objetivo, o desejo do nosso coração. Então é por isso que o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Na Bíblia, a mensagem, irmãos, nessa parte onde o apóstolo Paulo fala, e não vos conformeis com este século, a frase que é traduzida para essa frase que eu falei, do apóstolo Paulo, na Bíblia, a mensagem, diz assim: não se ajuste demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Uau, isso é forte, né? A ponto de você não pensar mais, você faz a coisa de tão automático que é, porque uma cultura foi passada para você, e você não pensa mais sobre aquilo, se aquilo é certo ou não. Irmãos, e geralmente, né, nós temos na nossa casa uma criação que pode ter trazido para nós algumas coisas que não são conforme a palavra de Deus, e a gente precisa atentar para isso. O primeiro versículo que eu gostaria que você abrisse está escrito lá em Provérbios capítulo 22, versículo 24. Salomão ele escreve e ele diz o seguinte: não te associes com um homem iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Eu não sei se você é como eu, mas eu pensava que vamos dizer, um instinto, né? Uma forma de ser iracundo, sabe o que é o iracundo, né? E colérico, aquela pessoa que perde a paciência com facilidade. Aqui no Nordeste a gente chama de pavio curto, né? Então, assim, você pode aprender dentro da sua casa, dependendo da exposição que você tem na sua casa, você pode aprender a ser um homem colérico. É por isso que a Bíblia fala, né, que você não deve andar com um homem iracundo, nem com um homem colérico, porque assim você vai aprender as suas veredas. Agora, irmãos, você pode aprender a ficar iracundo, mas você pode aprender também a ser um homem generoso. Você pode aprender a ser um homem da palavra da fé. Você pode aprender a passar por situações em alegria. É um estilo de vida que a gente aprende, né? É passado para a gente pelo ensinamento. Eu creio que essas terças-feiras vão corroborar com aquilo que os pastores estão fazendo na igreja, né, ensinando a palavra, e também aqui no ministério. Então, se a gente pode aprender coisa ruim, a gente pode aprender coisa boa também.
A gente pode aprender a palavra, a gente pode viver a palavra. E no verbo da vida a gente tem uma declaração que nós fazemos sempre, né? E eu gostaria que você fizesse essa declaração comigo. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Queridos, isso não pode ficar somente como um chavão, somente como uma frase de efeito. Isso tem que ser sua realidade. Você tem que pensar sobre isso, você tem que entender esses princípios da palavra de Deus, aí as coisas vão ficar diferentes. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, ele diz uma coisa interessante. Abre lá comigo, Filipenses capítulo 4. Ele, no versículo 11, 4:11, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Queridos, é interessante que se o apóstolo Paulo precisou aprender a passar pelas circunstâncias, pelos problemas, você acha que com você vai ser diferente? Se o apóstolo Paulo ele precisou aprender, nós também vamos precisar aprender também. Vamos precisar aprender a andar na fé, vamos precisar aprender a nos mover em Deus. Então, hoje, meu ensinamento, minha ministração hoje vai ser sobre perdão. Tá? É uma coisa que eu acredito que seja o inimigo da fé e a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a viver essa palavra de Deus, que é uma inspiração para nós vivermos livre de toda ação maligna mesmo sobre as nossas vidas. Em Marcos 11:23, todo mundo sabe, abra lá por mim, por favor, Marcos 11:23. Abra comigo lá, Marcos 11:23. A gente já pode falar de cós salteado, mas eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. Marcos 11:23 diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Esse é um versículo, irmãos, que a gente tem que entender que não são isolados. Ele forma um pensamento contínuo. Marcos 11:23, ele vem tratando sobre como a fé funciona. Mas ele também aborda como a fé pode ser obstruída. Você pode crer no coração, você pode falar, mas se você tiver seu coração impedido, irmãos, ou com falta de perdão, com inclemência, a sua fé não vai funcionar. Esses são, como eu volto a dizer, não são pensamentos isolados, não é um versículo isolado, Marcos 11:23. Eles formam um pensamento contínuo, e a gente tem que atentar para isso. Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. O que é que a Bíblia está falando aqui, irmãos? Isso é um fato, que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus também não perdoará a gente. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra, é Jesus falando. Isso mostra a importância do perdão para nós, que somos cristãos, que precisamos aprender a perdoar. Agora, veja, eu não vou ler essa passagem, porque ela é extensa, e a gente tem pouco tempo. Mas existe uma parábola do credor incompassivo, e talvez você já deve ter lido ele. Esse credor incompassivo era aquele homem que foi perdoado, assim, de uma grande quantia de dinheiro,
Ele, mesmo que ele vivesse tantos anos, muitos anos de vida, ele não conseguiria pagar. E quando ele sai com perdão, ele encontra outra pessoa que deve a ele muito menos, que ele poderia pagar em poucos meses aquela conta, e ele não perdoa. E a Bíblia fala que Deus viu aquela ação e Deus reprovou a ação daquele que foi perdoado imensamente, porque ele não fez a mesma coisa com o que devia a ele. E, queridos, a expressão que eu quero trazer para você é do capítulo 18 de Mateus, no versículo 33. Olha como é chocante isso. Deus falando com aquele homem, né? O Senhor falando com aquele homem. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, olha só, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa é uma passagem chocante, irmãos, porque até às vezes contrasta com a bondade de Deus. A gente fica pensando, não, mas Deus não é carrasco, não é duro. Mas, irmão, Deus não pode proteger pecado. Às vezes você está tão envolvido com um sentimento, você está tão carregado de pecado, que Deus não pode proteger. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Ele não vai proteger pecado. E a forma de Deus proteger, irmãos, não é te dando mal. Ele te alerta antes, ele ensina você antes, ele mostra como você fazer. Agora, você pode abrir brechas para o diabo entrar na sua vida. E, queridos, é interessante porque a palavra de Deus fala sobre verdugos, né? Você abriu a porta para verdugos, aqueles atormentadores que chegarão na sua vida. Porque muitas vezes a gente vê pessoas com depressão, porque muitas vezes a gente vê pessoas com tristeza, até mesmo com algumas doenças como câncer e tudo mais, por causa de falta de perdão. Eu não estou falando, irmãos, que Deus vai entregar, simplesmente entregar, mas é porque Deus não pode proteger. Lá em Juízes, tem uma história de Sansão, depois você vai lá e abre, no capítulo 16. Como ele era tentado pela sua esposa para falar do segredo que ele tinha, né, do seu cabelo. E diz a Bíblia, irmãos, que certa vez Sansão ficou tão molestado com as palavras de Dalila, falando com ele todo o tempo, que ele decidiu falar o segredo. E ele pensava assim, que rapaz, eu vou me livrar como das outras vezes, porque Deus livrou ele todas as vezes, porque ele guardou aquele segredo, ou seja, ele tinha guardado a palavra todo o tempo. Mas no dia que ele resolveu entregar os pontos, entregar a palavra, os inimigos conseguiram fazer com ele o intento que tinham. E a Bíblia fala o seguinte, no capítulo 16, 20, leia na sua casa esse capítulo inteiro. Ele diz assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia, olha essa expressão, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Que forte, né? Ou seja, irmãos, Deus simplesmente não pôde proteger. Deus não pôde guardar. Ele saiu da cobertura de Deus com a sua própria atitude, por não guardar a palavra, por não guardar aquilo que Deus tinha falado para eles. Irmãos, quando nós não perdoamos, nós abrimos a porta para demônios, e eles podem amarrar a nossa vida, e podem torturar, né, trazendo depressões, enfermidades, né, debilidades físicas e tudo mais. É por isso que nós temos que ter consciência de que devemos perdoar. Amém? O que é bom, irmãos, é que para nós cristãos é fácil. Para o mundo eles não sabem como fazer, mas nós sabemos. Como nós podemos liberar perdão para as pessoas? No livro do irmão Reagan, ele diz que quando nós estamos magoados, né, afetados com alguma coisa que alguém fez, ele diz que nós nos tornamos prisioneiros. Olha o que ele diz, o livro Caminho para a Vitória. Ele diz o seguinte, quando você perdoa, você libera um prisioneiro.
e depois descobre que o prisioneiro era você. Ele diz, o perdão não faz o outro certo. Ele simplesmente libera você. Né? O perdão que você dá não faz a outra pessoa estar certa, não, mas libera você. Né? Mas existe um pensamento na igreja que diz assim, irmão, perdoa, libera o outro. Irmão, o outro pode estar nem aí contigo. Né? Pode nem estar sabendo que magoou você. E se você nutre aquele sentimento, isso vai prejudicar você. Então, vou dizer essa frase de novo do irmão Rega. Quando você perdoa, você libera um prisioneiro e descobre que o prisioneiro era você. No livro Dominando o Silêncio, do pastor Doug Jones, ele faz uma declaração bem interessante sobre como guardar os nossos pensamentos. E perdão, irmão, tem tudo a ver com guardar pensamentos, né? Você proteger seu pensamento. Ele diz assim, o tempo de vida de um pensamento é determinado pela quantidade de atenção que ele recebe. E a força de um pensamento aumenta ou diminui dependendo da quantidade de consideração que esse pensamento recebe. Ou seja, irmão, quantidade de atenção que recebe um pensamento vai fazer com que você se sinta mais prejudicado ou não. Quanto mais você pensa naquilo, quanto mais você deixa a sua mente pensar, você vai ressentindo o problema. Aquela coisa da palavra ressentir, né? Você sente novamente, toda vez que você lembra. A proteção para você, irmãos, é guardar a sua mente. A sua mente é o campo de batalha onde o diabo vai operar. E você precisa proteger a sua mente. Você precisa guardar a sua mente, protegendo ela. Amém? É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? Lá em Filipenses, que a gente abriu lá, abre lá, por favor, novamente. Filipenses capítulo 4. Ele vem falando no versículo 8, ele vem discorrendo sobre ansiedade e outras coisas mais, e ele vem falando como guardar a nossa vida, né? Como guardar o nosso bem-estar, né? Ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Veja, irmãos, as pessoas dizem assim, mas eu não consigo parar de pensar. Consegue. Eu não consigo dominar esse pensamento. Consegue. Se você habituar-se a pensar conforme a palavra, você vai conseguir. Eu estou te dando dicas, irmãos, de que a tua mente é a responsável por carregar você com mágoas e com um sentimento de aversão às pessoas. E você precisa ser rápido quando uma pessoa te magoar para perdoá-la, para não criar tumulto para a sua própria vida. Amém? Agora, eu sei que para perdoar, irmãos, é preciso fé. Não é? A gente perdoa pela fé, pelo que a gente acredita da palavra, porque a palavra de Deus diz. Né? Certa ocasião, quando Jesus estava ensinando, ele foi interrompido pelos discípulos perguntando quantas vezes se deve perdoar. E olha o que ele diz, irmãos, no capítulo de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 5. Diz assim, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Toda vez que a gente está diante de uma dificuldade muito grande, eu não sei se você já viu pessoas assim, eles dizem assim, rapaz, tem que ter uma fé grande aqui, né? Só que Jesus, irmãos, ele mostra como é simples fazer as coisas. Você não tem que estar movido pelo sentimento. Irmãos, amor não é um sentimento. Amor é um comportamento. Você se comporta bem, você se comporta pela palavra. Você não pode deixar um sentimento chegar favorável para você tomar uma atitude. Não, você toma antes.
uma atitude de fazer. E Jesus ele fala, mostrando claramente, né, como eles deveriam fazer. Ele disse, olha, aumenta-nos a fé. Jesus disse, não tem que ter uma fé grande. O foco não era numa fé grande, mas era na habilidade de expressar o que você acredita. Ele diz o seguinte, respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostardas, direis. O que é que você tem que fazer? Ainda que você tenha um pensamento contrário, dizer, irmão, eu te perdoo. Toda vez que o pensamento chegar, você precisa declarar, está perdoado, eu perdoo. Eu não sei se você lembra aqui, pastor Tasso Licurgo, ele veio aqui e ele fez uma declaração aqui que eu achei bem interessante. Ele mostrando como a escola de Frankfurt estabeleceu, né, ou reconheceu algo que está na Bíblia, né, que a forma era um método que mostra como os pensamentos são concebidos. Ele disse o seguinte, essa escola de Frankfurt estabeleceu um método que diz o seguinte, da forma como você fala, você pensa. Da forma como você pensa, você age. O seu pensamento é moldado ou forjado pela sua capacidade linguística. Se você não tem domínio das palavras ou linguagem, você não consegue pensar fora daquilo que você conhece em termos linguísticos. Isto é uma descoberta do século passado, só que a Bíblia falava isso há muito tempo. E ele diz, o domínio da linguagem é essencial para dominar os pensamentos. Olha que coisa interessante, irmão. Dominar a linguagem faz você dominar os pensamentos. Se você domina a sua linguagem, você domina os pensamentos. E o que eu quero estar dizendo com isso, irmãos, é porque você tem que ter cuidado mesmo com as suas palavras. Está magoado? Tome cuidado com as suas palavras. E eu não estou falando ter cuidado aqui, enquanto tem uma influência que eu possa ajudar você, não. Eu estou falando ter cuidado é quando você sai e você começa a falar de algo que aconteceu na sua vida com uma carga emocional muito grande. Não tem nada de problema, irmãos, você lidar com uma situação, conversar com pessoas maduras, mas quando você mostra que está sendo carregado com uma situação que está mal resolvida na sua vida, geralmente, irmãos, é quando você sai falando para todo mundo. Onde você se encosta, você fala do problema. Onde você se encosta, você fala da pessoa que te fez mal, que te machucou. Isso mostra que você está com falta de perdão. E sabe o que é que acontece? Quando você vai corrigir uma pessoa assim, não, eu perdoei, já faz muito tempo, já está tudo perdoado, já está tudo resolvido. Mas não esquece. E sabe, queridos, essa forma de pensar equivocada bloqueia a tua oração. Ora, se a Bíblia diz, se a gente não souber viver a vida comum do lar com discernimento, as nossas orações ficam impedidas, a forma de você tratar com qualquer assunto da sua vida vai ficar também. Né? Se você consegue passar para as pessoas com tanta facilidade o que aconteceu há 10 anos, isso mostra que você está preso há 10 anos numa situação que talvez não afete completamente a tua vida num sentido assim de você morrer. Né? Porque a tendência, irmãos, o pecado ele leva à morte. E você precisa entender isso. Eu não digo propriamente a morte física, mas pode ser a morte de um sonho, a morte de um projeto, a morte de um intento, né, de um objetivo que Deus tem. Talvez você não chegue mais ao nível que era necessário chegar por causa da sua desobediência à palavra de Deus. E eu estou falando sobre isso, irmãos, porque você precisa saber recusar as inspirações, vamos dizer assim, as influências do diabo. Você precisa saber recusar mesmo, tomar uma posição de viver livre. E a forma de você viver livre, irmãos, eu vou te dizer, é sempre falando com ações de graça. Não é somente por um objetivo que Deus te deu, assim vai, você recebe um estacionamento, graças a Deus que a gente aprendeu que isso funciona.
Ô Pai, obrigado pelo estacionamento que eu tive. E essa é uma forma de ações de graça. Mas, irmão, você já parou para pensar que você é nova criação? Você pode declarar todo o tempo, ó Pai, obrigado. Porque nada do que o homem possa fazer comigo vai parar o objetivo que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou livre, Senhor. Eu não tenho nenhuma inclemência no meu coração. Eu não tenho nenhuma pessoa que eu carrego pesada no meu coração. Sabe assim, toda vez que você pensar, você precisa levantar as mãos e agradecer a Deus pelo que Ele já te deu. Irmão, nova criação, irmão, já te deu uma condição de você viver numa planície. Não importa o que você passe, não importa o problema que você teve. O importante é que você passe aprovado. Sabe, queridos, por mais que tentaram prender José, não conseguiram. E não vem me dizer que aquilo era plano de Deus, deixar José preso, fazer aquilo tudo, não. Aquilo era plano do diabo. Deus não tinha aquilo para ele, não. Mas dentro daquela situação, José passou aprovado, irmãos. Ele não trazia peso. Ele não trazia um peso excessivo. Claro que a dor é real, a circunstância é real, o machucado é real. Mas você não celebra ele, irmão. Você vive além daquele sentimento, além daquela dor, além daquele problema. Sabe, essa disposição de não considerar aquilo. Né? De considerar e liberar palavras. Jesus disse, você não precisa de uma fé tão grande. Você precisa aprender a liberar. Libera a sua fé, irmãos. Libera a sua fé. É mesmo fazer o que a palavra de Deus diz. Simplesmente dizer, eu perdoo. Está perdoado. E quando alguém tentar lembrar você, primeira palavra que você diz, irmão, ele está perdoado. Ele não me deve nada. Ah, mas o sentimento vai estar lá e você doido para chorar, para dizer aquele desgraçado. Você tem sentimento, irmão. Você tem sentimento. Dói, mas você fala exatamente o contrário ao que você está sentindo. É aonde a fé funciona. Muita gente, irmãos, morreram cedo porque não se liberaram de uma mágoa. E eu vou te dizer, isso corrói você. E pode ser até que a pessoa que você fique magoado já tenha morrido. Lembro-me muito o pastor Bud falar que depois de muitos anos, mesmo depois que o pastor Bud morreu, ou que o pai dele morreu, ele teve que aprender a perdoar o pai dele. Você imagina uma mágoa, uma trauma que ele teve, e ele guardou um sentimento, foi guardando um sentimento. Um dia, num encontro com Deus, Deus tratou com ele para liberar. E como foi para liberar? Libere seu pai, libere do seu coração seu pai, diga a ele que está perdoado, mesmo o homem já está tendo morrido. Eu perdoo meu pai. Que coisa linda, irmãos. Viver uma vida intensa a Deus, né? Ensinando como a gente deveria fazer. Então você tem um ensinamento de você se liberar. Né? E como o irmão Reagan disse, eu vou ler essa frase de novo para guardar na sua mente. Tá? A gente já está encerrando. Quando você perdoa, você libera um prisioneiro e descobre que o prisioneiro era você. Amém? Que essa palavra faça efeito na sua vida, que deixe você pensando mesmo. Para ser crente, irmãos, tem que ser como a palavra de Deus diz. Simplesmente obedecer a Deus. Não tem nada a ver com o sentimento, não tem nada a ver. Tem que guardar o pensamento conforme a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que essa palavra vai encontrar corações, Senhor, sedentos para ouvir e obedecer. Eu libero, Pai, a unção sobre a vida dos meus irmãos para compreender exatamente aquilo que é a sua vontade e se entregar, Pai, a viver uma vida plena, livre, Senhor, de todo mal, livre de toda angústia, de toda depressão por causa da falta de perdão, Pai. Agora sim, Senhor, chegou um momento de clareza. Eu acredito que eles vão tomar a posição mesmo de fazer exatamente o que Jesus disse. Simplesmente falar. E o Senhor vai ajudá-los a coordenar todos os
sentimentos no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, você que está na internet, nós estamos acabando aqui nosso programa na próxima terça. Toda terça nós vamos estar aqui. Um grande abraço para você.